Oi. Vamos continuar então com equações e indiferenças, mas agora vamos estudar as de ordem 2. Tudo que a gente está vendo, equações de diferença, equações de diferença de ordem 1, 2, é porque a gente está tentando dar formalismo, um pouco mais de estrutura para aquilo que a gente viu como condição de estabilidade lá no começo, que o Woodruff só cita, né? Então a gente está tentando entender quais são as razões para que justificam um sistema ser estável. Pensando naquele modelo do Samuelson que a gente viu logo no começo do curso, ele era um modelo de equações de diferença de ordem 2, ele era um AR2. Então vamos lá, uma equação de indiferença de ordem 2 determinística, quer dizer, eu estou omitindo o termo estocástico só para facilitar, é dada por essa forma aqui. A solução geral é exatamente a mesma que a gente viu em equações, na solução geral de equações de indiferença de ordem 1. Vai ser a soma de uma solução homogênea com uma solução particular. Vamos ver a solução particular primeiro, que ela é mais simples, né? A solução particular é aquela que é uma solução, que é dada por um YTP, que eu não sei qual é, que é uma solução em particular, por isso que é a solução particular. Eu vou substituir aqui na forma funcional da nossa equação de ordem 2, esse yt, yt-1, yt-2, pelo y que soluciona essa equação. Eu não sei qual ele é, eu vou chamar ele de um y genérico, ytp. Quando eu substituo aqui pelo ytp, eu vou ficar com ytp igual a c mais φ1 ytp mais φ2 ytp. Aí eu subtraio, né, esses dois termos aqui dos dois lados da igualdade, aí eu divido dos dois lados da igualdade e fico com essa forma aqui, que é a minha solução particular. A solução homogênea também é igual em espírito àquela que a gente viu para as equações de primeira ordem. A gente novamente vai ter a multiplicação de uma constante pelas raízes, só que no caso anterior só tinha uma raiz, agora eu tenho duas, e eu vou elevar essa raiz a t. Então eu levo, mas nesse caso, como eu tenho uma equação característica que é de segundo grau, eu vou ter duas raízes, eu levo cada uma a t e multiplico pela constante. É claro que para eu ter duas raízes, essa equação de segundo grau precisa ter um delta maior que zero. Pode acontecer do delta ser igual a zero. Se o delta for igual a zero, eu só vou ter uma raiz. E se o delta for menor que zero, eu vou para o mundo dos números complexos. Então a gente tem que analisar cada um de forma diferente. Mas o que importa é que eu tenha ambas as raízes dentro do círculo unitário, quer dizer, elas têm que ser menores que 1 em módulo para que eu consiga ter, ambas, né, no caso de um delta maior que zero, para que eu consiga ter esse sistema estável. Vamos ver isso aí. A gente vai fazer passo a passo do mesmo jeito que a gente fez com a equação de primeira ordem. Nossa equação de diferenças é essa aqui. Vamos reescrever usando o lag, passando tudo para o lado esquerdo da igualdade, né, subtraindo dos dois lados, né, os termos φ1, yt-1, φ2, yt-2, ou você pode pensar que está passando para o lado esquerdo. Aí, e vamos tirar a constante para a gente ter a equação homogênea. Quando a gente faz isso, a gente chega nessa forma 1 menos φ1L menos φ2L quadrado. A gente não, ao invés de resolver para L, que L não é uma variável, é um operador, a gente substitui isso por Z. Essa equação aqui é a que está resolvida no Hamilton. Só que o Hamilton, quando ele coloca a equação assim, a condição de estabilidade é que as raízes estejam fora do círculo unitário. Para que a gente sempre mantenha a nossa coerência e diga que as raízes têm que ser menores que 1 em módulo, a gente tem essa redefinição de variável, em vez de z, a gente substitui z por um lambda, que é igual a 1 sobre z, e aí, substituindo isso, eu chego nessa nova forma para a equação característica, em termos de lambdas. E aí eu tenho uma equação de segundo grau. Inclusive fica mais bonitinho de resolver, né? Porque fica daquele jeito que a gente já acostumou a ver no colégio, né? Tem uma variável ao quadrado, que o a é 1, menos b vezes a nossa variável, né? Que era a fórmula ax quadrado menos bx, ou mais bx mais c, enfim, que a gente tem aqui, em vez do x tem lambdas, né? Então tem 1 vezes lambda ao quadrado, menos φ1 vezes lambda, menos φ2 igual a zero. Aí agora a gente resolve essa equação de segundo grau e chega nas nossas raízes. Ao invés de eu ficar falando sem dar um exemplo, eu vou dar um exemplo e depois a gente volta. Ó, eu tenho essa equação em diferenças aqui. 0,9 yt igual a 0,9 yt menos 1 menos 0,2 yt menos 2 mais 3. É uma equação de segunda ordem e tem um termo aí, uma constante que é o c. E eu tenho que dar dois dados para completar esse sistema, para a gente ter uma solução, né? Para encontrar a solução. y0 igual a 3, y1 igual a 11,3. Vamos resolver isso aí. A solução particular é dada substituindo simplesmente, toda vez que aparece o y, eu substituo pelo ytp, que é uma solução. Quando eu faço isso,
eu chego nessa forma aqui. O YTP, né, vai ser, eu isolo ele, primeiro substituo tudo todos os y pelo YTP, coloco tudo do mesmo lado da igualdade, subtrai dos dois lados, né? Isolo o YTP, divido dos dois lados, chego à conclusão que o YTP, que é o y da solução particular, ou a minha solução particular, é 10. Beleza, eu vou ter que somar a esse 10 a solução homogênea. Vamos achar a solução homogênea. A equação característica é dada por esse monstrinho aqui, né? Lambda 2 menos 0,9 lambda mais 0,2. É claro, né? Para fazer isso eu tenho que fazer todas aquelas etapas, olhar para essa equação em diferenças, escrever com notação lag, colocar tudo do lado esquerdo, aí eu substituo, vai dar 1 menos 0,9 L yt mais 0,2 L ao quadrado yt, aí eu faço a substituição de variável, substituo L por Z e Z por 1 sobre lambda, e eu chego nessa equação aqui, que é a nossa equação característica. Resolvendo, né, eu vou achar as duas raízes. Eu vou usar a fórmula de Bhaskara, né, que a gente aprende acho que não é nem no colégio, acho que a gente aprende no primário, né? Acho que eu aprendi no sétima, oitava série, sei lá, não lembro mais. É que mudou também, na minha época era sétima, oitava, hoje acho que já sei lá, acho que deve ser oitavo ou nono. Enfim, eu fico confuso. Resolvendo, a gente vai ter duas raízes. Se o nosso delta for maior que zero, no caso, o nosso delta é maior que zero. Então, as raízes são 0,5 e 0,4. Aí eu vou pegar cada uma dessas raízes, elevar a t e multiplicar por uma constante. Cada uma delas, né, uma constante diferente. Como eu não sei que constante é essa, eu vou chamar uma constante de A1 e outra constante de A2. E aí, juntando tudo, eu tenho a minha solução homogênea, que é isso aqui. Solução homogênea é YTH, H de homogênea, é igual a A1, que é uma constante, não sei qual é, vezes 0,5, que é a primeira raiz elevado a t, mais A2, que é uma constante, que eu também não sei qual é ainda, vezes 0,4, que é a segunda raiz, elevado a t. Só que eu tenho y0 e y1, então eu consigo achar A1 e A2. Vamos lá. Primeiro escrevendo a solução geral. A solução geral é a soma da solução homogênea com a solução particular. Está aqui, essa é a solução geral. Se eu não tivesse y0 e y1, acabava aí, eu não tinha o que fazer. Eu ia ter uma solução e ia ter infinitas soluções. Era só eu ficar substituindo o A1 e o A2 pela constante que eu quisesse. Como eu tenho o y0 e tenho o y1, eu consigo encontrar quais são essas constantes. Vamos substituir, então, na solução geral, tudo que tiver t por zero, porque eu sei o valor de y0. Y0 é 13. Então, vamos lá. Y0 é igual a A1 vezes 0,5 elevado a t, t é zero. Então, 0,5 elevado a zero. Mais A2 vezes 0,4 elevado a t ali em cima, fica 0,4 elevado a zero. Mais 10. Isso aí vai ser igual a 13. 0,5 elevado a zero é 1, 0,4 elevado a zero é 1, então eu chego nessa forma aqui, A1 mais A2 igual a 3. Eu tenho y1 também. Olhando lá em cima na solução geral, toda vez que aparece t, eu vou substituir t por 1 e vou encontrar y1. y1 vai ser igual a A1 vezes 0,5 elevado a 1, mais A2 vezes 0,4 elevado a 1, mais 10. 0,5 elevado a 1 é 0,5, e 0,4 elevado a 1 é 0,4. Aí, então, eu vou ter uma nova equação. 0,5 elevado a 1, vezes A1 mais 0,4 vezes A2 é igual a 1,3. Eu tenho que resolver esse sistema. Quando eu resolvo esse sistema, eu vou chegar nos dois valores das constantes, o A1 e o A2. Isso porque eu tenho um sistema com duas incógnitas e tenho duas equações, totalmente solúvel, né? Aí eu vou, assim, beleza, o número de incógnitas tem que ser igual ao número de equações. Tenho duas variáveis, tenho duas equações, beleza. O A1 vai ser igual a 1 e o A2 vai ser igual a 2. Eu sempre faço o método da adição, né, que a gente aprende sei lá, se é no primário ou no colégio. Mas enfim, já que eu encontrei então A1 igual a 1 e A2 igual a 2, eu só substituo esses valores na solução geral. E a minha solução geral fica sendo yt igual... Eu coloquei até o 1 para deixar claro o que eu estou fazendo, tá? Mas não precisava ter colocado esse 1 aqui, porque, afinal de contas, 1 vezes qualquer coisa é 1, né? Então podia até ter omitido. Mas vamos lá. A1 vezes meio elevado a t, A1 é 1, então está aqui, mais 2 vezes 0,4 elevado a t, mais 10. Essa é a nossa solução geral. Com isso, a gente consegue encontrar o valor de y em qualquer t. Beleza? É isso que a gente queria, é isso que a gente tem. No entanto,
apesar de a gente ter resolvido isso aí, a gente ainda não estudou exatamente quais são as condições de estabilidade, né? A gente sabe que as raízes têm que ser menores que um em módulo para que esse sistema seja estável. Eu vou, no final desse vídeo, eu vou mostrar umas simulações no Excel que eu fiz para ficar bonitinho, assim, para ver o que acontece quando o sistema é estável, quando ele é instável. Mas, vamos lá. Já que eu tenho que ter as duas raízes, se eu tiver duas raízes, né? Quantas raízes eu tiver dessa equação característica menores que um em módulo, eu tenho três possibilidades, na real. A solução dessa equação de segundo grau pode me dar duas raízes, caso o delta seja maior que zero. O delta que eu chamo, né, galera, por favor, né, é o b quadrado menos 4ac, beleza? Do Bhaskara. Então, se o delta for maior que zero, eu vou ter duas raízes. Se o delta for igual a zero, eu vou ter uma raiz só. Se o delta for menor que zero, aí eu estou em números complexos. Vamos ver o primeiro caso, quando o delta é maior que zero. Se delta é maior que zero, eu tenho duas raízes e ela tem que ser menor que 1 em módulo, ou seja, ela tem que ser menor que 1 ou maior que menos 1. Vamos começar quando a gente sabe que né, por Bhaskara a gente tem menos b, mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, né? Então, supostamente, como o delta é maior que zero, a maior raiz vai ser aquela que eu vou encontrar quando eu estou no mais, né? O φ1 mais, quer dizer, o b, né, se você pensar na formulinha, né? Que é o menos b mais ou menos raiz quadrada de delta, então é o b mais a raiz quadrada de delta vai me dar a maior raiz. Essa tem que ser menor que 1 em módulo. A outra raiz, em particular, quando a gente substitui esse mais por um menos, também tem que ser menor que 1 em módulo, mas se ela por acaso for negativa, ela tem que ser maior que menos 1. Beleza, essa raiz, quando a gente tem o mais ou menos, quando a gente olha só para o mais, ela seguramente não será negativa. Quando eu resolvo isso aí, essa equaçãozinha, eu chego nessa condição de estabilidade. Beleza? Pode resolver que dá isso. Vai dar φ2 é menor que 1 menos φ1. Quando φ2 for menor que 1 menos φ1, eu tenho a condição, a primeira, né, das duas, de que a primeira raiz vai ser menor que 1. Beleza, a maior raiz vai ser menor que 1. Só que essa não basta, né? Eu tenho que ter menor que 1 em módulo. Então, a segunda raiz tem que ser maior que menos 1. Beleza? Isso, novamente, só supondo que o delta é maior que zero. A segunda raiz tem que ser menor que menos 1. Para que essa segunda raiz seja maior que menos 1, quando eu coloco isso aí e resolvo a equação, eu tenho que o φ2 tem que ser menor que 1 mais φ1. Aí o sistema é estável. O sistema é estável, então, se o φ2 for menor que 1 menos φ1 e o φ2 for menor que 1 mais φ1. φ2 menor que 1 mais φ1 vem da segunda raiz da equação característica, né? E o φ2 menor que 1 menos φ1 vem da primeira. Beleza? Então, caso delta seja maior que zero, e essas duas condições forem satisfeitas, a gente tem que o sistema ele é estável. Beleza, você não precisa decorar isso, porque, claro, se você sabe que equação característica, como a equação característica é dada, e você sabe que as raízes têm que ser menores que 1 em módulo, só estou ilustrando, assim, não é uma questão de decorar, é uma questão de entender. É isso que acontece quando o delta é maior que zero. Acontece que o delta pode ser também igual a zero. Quando o delta é igual a zero, eu não tenho duas raízes, certo? Eu vou ter uma raiz só. Por acaso, minha raiz vai ser dada por, né, pensando na fórmula de Bhaskara normal, era menos b mais ou menos raiz quadrada de delta, né? O meu delta é igual a zero, dividido por 2 vezes a, né? O meu delta agora é igual a zero, então eu vou ter o menos b, que é o φ1, mais ou menos a raiz quadrada de zero, que é zero. Esse sinal aqui era para ser positivo, beleza? Sempre tem um erro, né? Porra, todo vídeo que eu coloco, por mais que eu me esforce, acaba passando alguma coisa. Aqui é mais. Então, a primeira raiz tem que ser menor que 1, a segunda raiz tem que ser maior que menos 1, para que essa raiz, por acaso é a mesma, né? Para que a raiz esteja menor que 1 em módulo. Quando eu resolvo essas duas equações, é que por acaso não vai fazer diferença porque é zero, mas ali em cima era para ser mais. Então, quando eu resolvo isso aí, eu chego à conclusão que o meu φ1 tem que ser menor que 2 e tem que ser maior que menos 2.
Ou seja, o φ1 tem que estar entre menos 2 e 2 para que o sistema seja estável, caso o meu delta seja igual a zero. Precisa decorar isso? Também não precisa, só estou ilustrando para vocês. Né? A condição de estabilidade muda quando o delta for maior que zero ou quando o delta for igual a zero. O que é interessante? Quando o delta é menor que zero. Eu, antigamente, nas minhas aulas, eu fazia uma revisão de números complexos, mostrava tudo. Eu acho que isso é muito improdutivo, porque tem aluno que fica assustado com número complexo, que fala, pô, eu nunca vi, não lembro disso, não vejo desde o colégio. É porque, na verdade, quando a gente aprende isso no colégio, a gente não aprende para que serve, né? É o seguinte, você consegue escrever um número complexo na sua forma trigonométrica. Quando você escreve um número complexo na forma trigonométrica ou em coordenadas polares, é outro nome para a mesma coisa, a gente pode substituir os números complexos nessa forma lá na solução da equação homogênea, aqui em cima, né? Aqui. A forma é a mesma. Só quando a gente coloca, né, os números nessa notação, a gente chega nessa forma para a equação homogênea aqui, que escreve o nosso YTH, a solução da homogênea, em termos de duas constantes, alfa e beta, que assim como o A1 e o A2 lá em cima, né, no exemplo da forma da equação homogênea, quando a gente tinha dois lambdas, né, eles são constantes que só vão poder ser encontrados caso eu tenha as condições iniciais. Eu tenho um R, que por acaso era hipotenusa, né, quando você olha no círculo unitário, não sei se vocês vão lembrar disso, quando escreve o número complexo. Eu não vou me estender nisso, mas era uma hipotenusa lá. Então você achava por teorema de Pitágoras, isso aí, você chega à conclusão que o R, no nosso exemplo, né, no nosso caso, como equação de segunda ordem, é simplesmente a raiz quadrada de menos φ2. E o meu θ ali, o t é t, né? T é o tempo, né? Então, se eu quiser saber o yt daqui a 10 períodos, o t vai ser 10. E o meu θ é o arco cosseno, quer dizer, o arco cujo cosseno é dado por isso aí. Meio que multiplica φ1 dividido por r, né? Que é uma raiz quadrada de menos φ2. Eu falo, porra, esse negócio é muito difícil, né? Vamos lá, então, não tem problema não. Vamos fazer um exemplo. O exemplo é yt é dado por 1,6 yt menos 1 menos 0,9 yt menos 2. Falta um y aqui. Y é uma coisa... Por que isso é importante? Porque, pô, quando aparece um cosseno na equação da homogênea, a gente vai ter algo cíclico. Quando a gente pensa em sazonalidade ou pensa em ciclo, com certeza a gente tem um processo que dentro dele tem um cosseno. Então, quando dentro dele, ou um seno, sei lá, tem uma senoide. Quando a gente tem dentro dele alguma coisa assim, é por isso. Quando você tem quando eu mostrei para vocês lá atrás, né, você tem lá o PIB, a produção industrial dentro do ano, quando você tem lá uma determinada sazonalidade, quando você tem ciclos de longo prazo, você tem, dentro do processo de formação dessa variável, um cosseno. É muito louco isso. Então, se você tem um determinado ciclo interno, como eu falei, pô, o PIB sempre não sei se vocês lembram logo dos primeiros vídeos, que a gente tinha lá o PIB trimestral, e sempre o PIB do primeiro trimestre era menor que o PIB do último trimestre. Então, você tinha um ciclo anual e você podia ter uma tendência dentro disso. Lá dentro você tem um sistema, você tem uma formação dessa variável que tem um cosseno lá. E é isso que a gente está vendo aqui. Vamos ver um exemplo então. Olha essa equação de diferenças aqui. Ó. Yt igual a 1,6 yt menos 1 menos 0,9 yt menos 2. Quando a gente substitui o yt menos 1 usando o operador leg por L, yt e o yt menos 2 por L ao quadrado yt, a gente consegue escrever a equação característica dessa forma aí. Lambda ao quadrado menos 1,6 lambda mais 0,9 igual a zero. Fazendo a raiz dessa equação, ou procurando as raízes dessa equação, a gente vê que o delta é menor que zero. Sendo assim, a gente está nesse mundo de equações de números complexos, e aí a gente pode simplesmente substituir usando as formas que apesar de não ter explicado, estão aqui nesse slide. Né? Então, o que é o R, né? Que é a nossa hipotenusa? O R é a raiz quadrada de menos φ2, o φ2 é menos 0,9, então o menos φ2 é 0,9, raiz de 0,9 é 0,949. Qual que é o θ? Né? O θ é o arcosseno de meio φ1 dividido pelo R, né? Que é a raiz de menos φ2. Então, é o arco cujo cosseno é dado por esse monstrinho. Então vamos encontrar, né? O cosseno de θ é dado então por esse monstrinho, meio
vezes φ1 dividido por menos raiz de φ2, que é igual a meio vezes 1,6 dividido por 0,949, dá 0,8433. Qual é o arcosseno de 0,8433? É 0,568. Esse é o θ. Então, é o arco cujo cosseno é 0,8433, 0,568. Então, dá para a gente colocar, dadas essas informações, a resposta da forma da equação da solução homogênea, que é essa, dá para a gente substituir, né? O alfa e o beta a gente não conhece, a gente substitui o r e substitui o θ. E aí a gente tem essa equação aí, yth, né, é igual ao alfa, que é uma constante, vezes 0,949 elevado a t, cosseno de beta mais 0,568t. Como eu falei, é legal, a gente consegue modelar uma variável que tem um comportamento cíclico. E isso é importante para a gente. Como a gente viu, né, nos exemplos logo do começo, a gente tem aí variáveis que são cíclicas e aí tá aí, né? A gente coloca um cosseno numa situação assim. Então você tem uma equação univariada, um R2 no caso, ele vai ter um comportamento cíclico simplesmente pela escolha dos coeficientes. É importante isso aí. Bom, equações de ordem superior. O que você pode falar é assim, pô, agora a gente só aprendeu, até agora a gente só aprendeu equações de primeira e segunda ordem. Como é que eu faço para encontrar a solução de equações de ordens maiores que 2? Para fazer isso, é muito mais conveniente escrever essas equações na sua forma matricial, porque é muito mais fácil. A forma matricial é uma forma sintética da gente conseguir fazer coisas mais complicadas, assim, de forma simples. Quem já fez finanças, o Finanças 1, né, que é uma disciplina que tem na Universidade Federal do ABC, que em geral eu dou, mas tem outros professores que dão. Quando a gente aprende Finanças 1, isso também é muito claro. Né? Quando você consegue escrever um vetor de retornos, um vetor de desvios padrão, você consegue resolver problemas muito mais complicados aí de portfólio, de locação de portfólio, é ótimo. É uma situação semelhante aqui. Então, vamos ver uma equação de segunda ordem estocástica, dada por isso aqui, e vamos ver como daria para escrever isso numa forma matricial. Para escrever isso aí em forma matricial, tem que ter a única sacada é ter que colocar junto, né, dessa equação essa identidade aqui. Yt-1 igual a Yt-1, o que é verdade por definição, certo? Como é que então a gente escreve esse sistema composto por duas equações? Essa e essa. Bom, é só a gente escrever a matriz, assim, uma multiplicação e uma soma de matrizes assim. Ó. A matriz, né, matriz coluna, né, cuja primeira linha é yt, segunda linha é yt-1, é igual a matriz de coeficientes, que eu vou chamar de φ maiúsculo, que é φ1, φ2, 1 e 0, yt-1, yt-2. Quando eu faço a multiplicação disso aí, mais o epsilon, quando eu faço a multiplicação disso aí e a soma, o que eu vou ter? Eu vou ter que yt igual a φ1 vezes yt-1 mais φ2 yt-2 mais εt. Essa vai ser a equação dada pela primeira multiplicação de matrizes aqui. E qual a segunda? Yt-1 é igual a 1 vezes yt-1 mais 0 vezes yt-2 mais 0, quer dizer, yt-1 igual a yt-1. É o que a gente queria, a gente vai ter esse sistema de duas equações representado pela sua forma matricial. Será que com isso a gente consegue chegar na nossa equação característica, nas soluções para equação característica, dada essa forma matricial? Consegue. Isso é tão importante que tem até um nome especial. Olha só, se a gente fizer o determinante dessa matriz, que é dada por essa operação aqui, ó. Eu vou pegar a minha matriz que eu falei que eu ia chamar de φ1 grande, que é φ1zinho, φ1zinho 2, né? O φ grande tem esse... No próximo slide tem o símbolo dele, é parecido. Mas é φ1, φ2, 1 e 0, menos lambda. Lambda vai ser a nossa raiz, né? Multiplicada pela matriz identidade. Se eu fizer o determinante disso aí, eu vou chegar numa forma bem conveniente. Ó, vamos ver. Primeiro eu vou abrir aqui, né? O que é lambda vezes a matriz identidade? É fácil. Quando você multiplica uma matriz por uma constante, você simplesmente tem cada elemento da matriz multiplicado pela constante. Então, essa matriz pode ser reescrita como φ1, φ2, 1, 0, essa matriz que é a fisão, menos lambda 0, 0, lambda. Beleza? Isso vai ser igual, aí eu faço a subtração, subtrai termo a termo de acordo com a coordenada da matriz, vai dar φ1 menos lambda, aí φ2 menos 0, φ2, 1 menos 0, 1, e 0 menos lambda, menos lambda. Então, eu quero o determinante dessa matriz. Ela é matriz 2 por 2, é fácil de fazer. A gente pega a diagonal principal e subtrai da diagonal secundária, então vai ficar φ menos lambda vezes menos lambda, menos φ2 vezes 1.
Abro essa equação, tudo igual a zero, né? Então eu quero o lambda que faz com que esse determinante seja igual a zero. O lambda que faz com que esse determinante seja igual a zero, quando eu abro, eu vou ver que esse determinante é exatamente lambda 2 menos φ1 lambda menos φ2 igual a zero, que é a equação característica que a gente já tinha visto anteriormente do modelo univariado. Quer dizer, fazendo com os nossos lags, a gente chegava na mesma forma para equação característica. Então, o lambda que resolve essa questão colocada em forma matricial são justamente as raízes da nossa equação característica. Esse lambda é tão importante que ele tem um nome em especial. O nome desse lambda é alto valor, ou eigenvalue, beleza? Quando vocês lê livro em inglês. Eles são os autovalores da matriz fisão, que é essa aqui que eu coloquei para vocês, que é a matriz de coeficientes. Então, quando você encontra os autovalores de uma determinada matriz, que são os lambdas que fazem com que o determinante dessa matriz aí seja igual a zero, a gente encontra as raízes da equação, as raízes da equação característica. Antigamente, a álgebra linear era obrigatória na Federal do ABC. Caiu no projeto pedagógico passado, quando ele foi reformado. Ainda, economia matemática é obrigatória. Em economia matemática, se aprende álgebra linear, pelo menos por enquanto. A razão de aprender álgebra linear não é um capricho, é para facilitar. Então, alto valor é um conceito super básico de álgebra linear e assim, nem sei dizer se é álgebra linear propriamente, é quase que simplesmente operação de álgebra matricial, né? É anterior à álgebra linear, ao meu ver, né? Mas está aí. Então a gente consegue, encontrando os autovalores, e acho que software faz isso, você vai no MATLAB lá, você faz um negócio desse, você já encontra as raízes da equação característica. Qual é a vantagem disso? Então a gente consegue colocar equações de ordem superiores. Vamos considerar essa aqui, que é de terceira ordem, estocástica. Então, yt igual a φ1 yt menos 1, mais φ2 yt menos 2, mais φ3 yt menos 3, mais εt. Vamos escrever ela em forma matricial. Se a gente escreve assim, a gente tem exatamente essa equação. Estou me valendo só de duas sacadas, que yt menos 1 é igual a yt menos 1 e yt menos 2 é igual a yt menos 2. Quando eu escrevo assim, é isso que eu estou falando, né? Eu tenho um sistema de três equações. A yt dada por todos os yt-1, 2 e 3, como a gente colocou aí yt, e o yt-1, que é igual a yt-1, yt-2 igual a yt-2, perfeito. Beleza? Eu vou lá e encontro os autovalores dessa equação, dessa matriz, perdão. Quando eu encontro os autovalores dessa matriz, eu tenho as raízes da equação característica. Se eles estiverem dentro do círculo unitário, beleza, fechou. Vamos ver umas simulações no Excel de umas equações de segunda ordem, e que ilustram um pouco do que eu estou falando. Eu escrevi aqui no Excel a equação de diferenças que a gente viu no primeiro exemplo dessa aula passada. Era uma equação de diferenças composta pela seguinte forma, né? A gente tinha lá um y0 dado por 13, um y1 dado por 11,3 e tinha um φ1 de 0,9 e um φ2 de menos 0,2. Era isso mesmo, e um intercepto de 3. Eu coloquei isso no Excel, simplesmente coloquei a fórmula aqui para quem tiver curiosidade, né? O que eu estou fazendo é relativamente fácil, eu só estou pegando aí o φ1 vezes o yt-1 mais o φ2 vezes o yt-2 mais 3. Então eu só preciso de duas condições iniciais. Como as duas raízes estão dentro do círculo unitário, eu tenho um sistema que converge, está convergindo rapidinho. Por acaso está rápido. O que aconteceria se uma dessas raízes estivesse fora do círculo unitário? Né? Opa, perdão. Isso a gente já vai ver. O que aconteceria se uma dessas raízes estivesse fora do círculo unitário? Ele não convergeria. Enquanto elas estiverem dentro, o sistema vai ser convergente. Beleza? Mas caso uma delas esteja fora, como nesse caso aqui, e note, né? Elas são ambas menores que 1 em módulo, só que a raiz da equação característica está fora do círculo unitário. Se a raiz da equação característica está fora do círculo unitário, o sistema não vai convergir, a equação não vai ser estável. Então a equação em diferenças dada por esses dois coeficientes, esse intercepto, esses dois pontos iniciais, tem uma das raízes da equação característica fora do círculo unitário.
Então, o sistema não é convergente, ainda que cada um dos coeficientes seja menor que 1 em módulo. Beleza? Às vezes acontece de uma das raízes da equação característica ser exatamente igual a 1 em módulo, ela está sobre o círculo unitário. Aí o que eu tenho é que a minha equação em diferenças me dá uma reta, mas eu estou nesse caso em que o delta é maior que zero ou igual a zero, né? Mas em geral, o que a gente está preocupado, né? Esse sistema é instável. A gente não está tão preocupado nesse momento em saber se é uma reta, se não é. A gente está querendo saber se ele é instável ou se ele é estável. Então, se eu tiver as duas equações dentro do círculo unitário, ainda que marginalmente sim, dentro, como nesse caso, eu tenho um sistema estável. O exemplo lá da aula foi esse, voltando, eu tenho um sistema estável. Beleza? Aconteceu também, como a gente viu, né, que o delta pode ser menor que zero. Vamos ver um exemplo do delta menor que zero. Quando o delta é menor que zero, eu vim aqui e escrevi o exemplo que a gente que a gente viu na sala também. Era uma equação em diferenças dada por φ igual a 1.6, φ1 e φ2 igual a menos 0,9 e não tinha intercepto. Quando eu tenho isso, eu estou escrevendo uma equação em diferenças univariada, né, que só depende dos suas duas próprias defasagens, e ela tem um comportamento oscilatório, porque dentro dela, na solução da equação característica, eu tenho um cosseno. Quer dizer, apesar de eu estar olhando lá uma equação univariada que é linear, né, eu tenho lá o yt é igual a φ1, que é 1.6 vezes yt menos 1, menos 0,9 yt menos 2, o que eu tenho é uma equação que me apresenta um ciclo. Eu consigo modelar, então... Deixa eu tirar esse treco aqui, que é horrível. Perdão, não tinha tirado antes. Valeu. Eu tenho, então, um ciclo descrito simplesmente pela minha escolha dos dois coeficientes. O que acontece é que, para ele ser assim, convergente, eu tenho que ter a raiz dentro do círculo unitário. Posso ter a raiz fora do círculo unitário? Posso. Se eu tiver, por exemplo, menos 1.1 aqui, eu vou ter novamente um delta menor que zero, só que eu vou ter uma raiz fora do círculo unitário. Então, eu tenho um comportamento oscilatório, eu tenho um cosseno lá dentro? Tenho. Eu tenho um ciclo? Tenho. Ele vai ser estável? Não. Ele vai ser instável. Ao longo do tempo, ele vai aumentar de valor. Ele vai ficar oscilando e aumentando. Eu não tenho uma convergência para um determinado valor, que era o que acontecia quando eu tinha a equação que a gente estava estudando da última vez. Ela convergia para zero, porque o intercepto é zero, então ela estava convergindo para zero. Beleza? Então, quando o meu delta for menor que zero, eu vou ter um comportamento assim na minha equação em diferenças, eu vou ter um cosseno lá dentro. Se a raiz estiver dentro do círculo unitário, ela converge. Se a raiz estiver fora do círculo unitário, ela não vai convergir, ela vai aumentar de valor ao longo do tempo. Aqui também eu podia colocar qual valor eu quisesse. O que aconteceria se eu colocasse, por exemplo, 1.2 positivo? O que eu ia ter era o caso do exemplo anterior. Eu vou ter, na verdade, um delta maior que zero. E aí a raiz da minha equação característica vai estar fora do círculo unitário e ele vai divergir. Como agora a gente estava querendo trabalhar essa parte de números complexos, né, e ver o que acontece quando você está querendo gerar um ciclo, eu quis focar nisso. Né? Então, toda vez que você tem uma raiz fora do círculo unitário, a raiz da equação característica, meu sistema não vai convergir. Se eu tenho números complexos, né, se eu estou no mundo dos números complexos, que é quando delta é menor que zero, eu tenho um comportamento cíclico, porque eu tenho os números complexos escritos em sua forma trigonométrica, eles sempre vão ter lá um componente de ciclo dado por um cosseno. Beleza? Valeu!